Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos o Seu nome, para que Tu seja louvado e glorificado. Nesta manhã, meu Deus, queremos agradecer pela vida, pela saúde, pela paz, pela misericórdia. Queremos, meu Deus, Te dar graças por tudo que tem feito a cada um de nós. Clamamos para que o nosso entendimento se abra, para que a Tua palavra entre. Clamamos para que a nossa mente seja desbloqueada de todo ensinamento errado, para que a Tua palavra entre com poder e com autoridade. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Dando sequência ao estudo Princípios do Cristianismo, que é um discipulado nos princípios da fé cristã, hoje a aula 13, o discípulo e o evangelismo. O texto bíblico está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: E disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Esse mandamento de Jesus, na verdade é uma ordem, de Jesus, para que todos os cristãos fossem pelo mundo e pregassem o evangelho, é a última profecia a ser cumprida na totalidade antes da vinda de Jesus. Em Apocalipse fala que haverá o dia do encontro de Jesus com a igreja. Em Tessalonicenses, Paulo fala a respeito do arrebatamento. A igreja de Coríntios, Paulo também fala. E a última das profecias é o evangelho chegar a todos os povos e nações. É a última das profecias. E agora, com a era tecnológica, a palavra de Deus está avançando muito rápido, está chegando em lugares onde jamais chegaria, está rompendo fronteiras, está alcançando diversos ambientes, diversos lugares, diversas nações, diversos povos. E assim vai se cumprir a última das profecias, que é o evangelho alcançar todos os povos e nações. O evangelismo é um dever de todo cristão, não é somente para aqueles que pertencem a um departamento de evangelismo na igreja. O evangelismo, ele é uma obrigação de todos nós. Por que uma obrigação? Primeiro, porque é uma ordem dada por Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, todas as pessoas, indistintivamente. Não importa quem é essa pessoa, mas você deve anunciar o reino de Deus, as boas novas. O que é evangelho? Evangelho significa boas novas. E que boas novas o cristão tem a oferecer? O reino de Deus já chegou. Essa é a boa nova. O reino de Deus já está em nós. Venha para o reino de Deus, venha para essa fé, venha participar dos privilégios do reino de Deus desde já. Porque às vezes as pessoas falam muito, quando morrer vai para o céu. Não, o reino de Deus já está aqui. Nós já podemos usufruir do reino de Deus desde já. E podemos preparar nossa alma, nosso espírito, para voltar para Deus e estar para sempre com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Como ordem dada por Jesus, o objetivo da evangelização é ganhar almas para o reino de Deus. Todas as religiões, elas trabalham arrebanhando pessoas, arrebanhando essas pessoas para si. O cristianismo também, ele tem esse objetivo de arrebatar as pessoas para si. Ora, se nós recebemos a Cristo e isso mudou a nossa vida, e isso tem sido bom para nós, nós temos que compartilhar isso com outras pessoas. Nós temos que levar isso para outras pessoas. Nós temos que fazer com que outras pessoas também alcancem a felicidade de estar no reino de Deus. Os evangelhos e também a Bíblia em si, ela tem algumas definições para evangelismo. Marcos capítulo 16, versículo 15, define o evangelismo como pregar a palavra.
Mateus capítulo 4, versículo 19, define como pescar almas, né? Tirar as almas dali daquele ambiente em que está e levar para outro. Lucas capítulo 15 fala que a evangelização é procurar os perdidos. Provérbios 24, 11 define a evangelização como livrar da morte. Como assim livrar da morte? Existem duas mortes, a morte física e a morte eterna. Mas para nós cristãos, nós cremos que não teremos a morte eterna, que teremos a morte física, mas o nosso espírito viverá para sempre com o nosso Senhor, no descanso do nosso Senhor. Essa é a nossa fé. E Salmo 142, versículo 4, diz que a evangelização é cuidar das almas. Por que cuidar das almas? Porque o inimigo, ele é fugaz, ele é traidor, ele engana as pessoas. O inimigo, ele vem com falsidade, com ironia, com engano, com mentiras, com seduções, e leva a pessoa para longe do reino de Deus e tira a pessoa do reino de Deus. Então, por isso que o Salmo 142, 4 define a evangelização como cuidar das almas. Vamos aqui para o primeiro tópico da lição, por que e quando devemos evangelizar. Tópico 1, todos precisam de um Salvador. A nossa vida, ela não se resume apenas a essa vida aqui na Terra. Como dizia Pedro, né, nós estamos como forasteiro aqui nessa terra. O que é forasteiro? Aquela pessoa que hoje está aqui, hoje está ali e logo se vai. Esse é o forasteiro. O forasteiro é aquele que está em temporada num determinado lugar. Ele não é dali. E nós cristãos, nós cremos que nós não somos desse reino, que esse reino jaz o maligno. E o nosso reino é um reino diferente, é o reino de Deus, que mesmo estando aqui na terra, nós podemos usufruir do reino de Deus através da plenitude, que é paz, amor e esperança. O cristão, ele vive em paz, ele vive em amor e ele vive em esperança. Essa é a plenitude do reino de Deus. E isso é o que nós devemos crer e levar para aqueles que ainda não creem, que é aqueles que ainda não conhecem. Então, todos precisam de um Salvador. Não tem como o homem, na sua natureza pecaminosa, em Romanos capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que o homem pecou e por isso está destituído da glória de Deus. Ou seja, pelo pecado original causado lá no Éden, todos nós já nascemos rompidos com Deus. Então nós precisamos nos religar com Deus, precisamos voltar para Deus. E a única forma de voltar para Deus na nova aliança, aí tem uma questão que muitas pessoas confundem, porque a Bíblia, ela fala de várias alianças. E Deus, ao longo dos séculos, ele foi fazendo várias alianças com a humanidade. Aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Noé, aliança com os descendentes de Abel, né? E muitas outras alianças. Então nós temos que ver qual aliança que serve para nós. Nós estamos em 2020 na era cristã. Portanto, a aliança que vale para nós é a aliança cristã. A nova aliança firmada ali na cruz do Calvário. É essa aliança que vale para nós nos dias de hoje, para toda a humanidade nos dias de hoje. E é um erro muito corriqueiro, e muitas igrejas cometem esse erro, é de pegar outras alianças e querer aplicar para hoje. Querer aplicar a aliança de Noé, a aliança de Abraão, a aliança de Moisés, a aliança de Davi, a aliança pós-Éden, a aliança pós-dilúvio. Não. As alianças, elas têm um determinado tempo e é para um determinado grupo de pessoas. Guarde bem isso. A aliança que nós temos que guardar agora é a nova aliança do Calvário.
da cruz do Calvário, do sacrifício de Jesus. Essa é a aliança dos nossos tempos. E é essa aliança que nós devemos praticar, vivenciar e anunciar. Todos somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus e só podemos voltar para Deus através de um sacrifício. E esse sacrifício já foi feito. Foi aquele sacrifício que Cristo passou ali naquela sexta-feira na cruz do Calvário, carregando a sua própria cruz em nosso lugar, nos substituindo, sendo o Cordeiro substituído da substituição, substituindo cada um de nós, para que nós pudéssemos voltar para Deus. Ali existia na antiga aliança um ritual de sacrificar um cordeiro para a remissão dos pecados. E Deus não se agrada de sacrifício mais do que de obediência. Deus prefere a obediência. Então ele providenciou um único e definitivo sacrifício que pudesse valer por todos. E esse único e suficiente sacrifício que pudesse valer por todos é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Filho de Deus que veio como homem, que abriu mão de sua glória, de sua majestade, de seu poder, e veio como homem, viveu como homem, não pecou, mas foi condenado pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho, essa é a essência das boas novas. João capítulo 3, Romanos capítulo 10, versículo 14, diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão crer que Deus existe se não tiver um testemunho? O seu testemunho de fé é uma grande evangelização. O seu comportamento no seu lugar de trabalho, o seu comportamento moral, o seu comportamento social, as suas virtudes, aquilo que você pratica, aquilo que você faz no meio da sociedade, no meio da família, no seu ambiente familiar, no seu ambiente social que você vive, isso é um grande testemunho do poder e da graça de Deus. Às vezes, você não fala nada, mas as pessoas estão te observando. Às vezes, você não fala nada, mas as pessoas estão de olho nas suas atitudes, no seu comportamento. E isso é evangelização também. Isso é um grande testemunho de um poder da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, como ouvirão se não tiver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Portanto, todos nós temos que ir, temos que sair da nossa zona de conforto e anunciar o Evangelho, como Paulo disse a Timóteo, né? Anunciai em tempo e fora de tempo, ou seja, em qualquer ocasião. Ah, mas é uma festa de aniversário, teve oportunidade? Anuncie o reino de Deus. Mas é um churrasco em família, não tem problema. Se houve oportunidade, anuncie o reino de Deus. Para uma, para duas, para todas as pessoas, para quantas forem possível. Ah, mas é uma confraternização da empresa. Não importa. Se tiver oportunidade, anuncie o reino de Deus. E você pode anunciar o reino de Deus com o seu comportamento, com o seu testemunho, com o seu jeito de ser. As pessoas vão te observar e vão ver que você é diferente, que tem algo diferente em ti, que você vive no mesmo mundo onde jaz o maligno, mas as suas atitudes são diferentes. Mas você é diferente. Vamos ver o que o irmão Lejus diz aqui. Temos que voltar para Deus, se arrepender, mas existem pessoas predestinadas para a perdição. Realmente existem pessoas predestinadas para a perdição, e a Bíblia fala sobre isso, irmão Lejus, que existem pessoas que já nascem predestinadas para ser instrumento do diabo, lamentavelmente. Mas, de toda sorte, existem as pessoas que são predestinadas por Deus também, né? E também existem os eleitos, além dos predestinados, existem os eleitos, aqueles que são escolhidos para estar no reino. E nós podemos escolher.
Às vezes a gente pensa assim, essa pessoa é predestinada para o diabo. E aí, devemos pregar para ela ou não? Sim, devemos. Por quê? Porque no dia do juízo final, ninguém vai se apresentar dizendo, sou inocente, eu não sabia. Nunca ouvi falar em Jesus Cristo. Nunca ouvi falar que aquela morte naquela cruz era para a remissão dos pecados. Nunca ouvi falar que aquela morte na cruz era para nos religar a Deus. Então, no dia do juízo final, mesmo que a pessoa seja predestinada para ser usada pelo inimigo, essa pessoa, ela se apresentará no juízo final como culpada e não como inocente. Por isso que nós temos que pregar a todos, porque aqueles que forem salvos no dia do juízo final serão julgados para premiação. Aqueles que recusarem serão julgados para condenação. Foi muito bom esse questionamento, que é uma dúvida muito corriqueira, né, que as pessoas têm. Bom, no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 13 até o 36, ele discorre falando que enquanto a pessoa não crer, essa pessoa estará perdida. Essa pessoa não terá salvação, essa pessoa não terá um destino de paz e sossego para sua alma. Hoje é comum se ouvir, né, todos falam, não, nós vamos todos para o mesmo lugar. Engano, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que na nossa aliança, né, tem as outras alianças, na nossa aliança, que é a aliança cristã do tempo que nós estamos vivendo, o que a Bíblia fala é, creu que Jesus é o Filho de Deus, creu que ele veio em carne, creu que a morte dele foi para a remissão dos nossos pecados, e isso nos liga a Deus, e creu que ele ressuscitou ao terceiro dia, nos dando esperança de ressurreição, essa pessoa não será condenada. Essa pessoa será premiada por essa fé, premiada por crer dessa forma. É isso que diz a Bíblia sobre a nova aliança, sobre essa aliança que nós estamos vivendo agora. Portanto, não confunda as alianças, né? Não confunda as alianças. Nós estamos na aliança da graça, na aliança cristã, na aliança do Calvário, né? A aliança da graça, a nova aliança, ela consiste a partir da morte de Cristo no Calvário, para a remissão dos nossos pecados, para nos religar a Deus. Portanto, não confunda as outras alianças passadas que Deus, ao longo dos séculos, vem renovando, fazendo alianças com a humanidade. Tá? Então, cada época, Deus fez um tipo de aliança. Para nós, vale a nova aliança, a aliança do cálice, a aliança do Calvário, a aliança cristã, a aliança com Cristo. Amém? Glória a Deus. Tópico 2 aqui do porquê e quando devemos evangelizar. 2. Recebemos uma ordem de Jesus. Então não é assim, eu quero ou eu não quero. É uma ordem. Todo cristão tem que evangelizar. Todo cristão tem que dar o testemunho. Todo cristão tem que, onde ir, teve oportunidade, ele fala do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do plano de salvação, do projeto de Deus para resgatar a humanidade, em que não havia homem na terra que pudesse estabelecer uma aliança definitiva. Aí entra mais uma vez a doutrina das alianças. As alianças anteriores, elas tiveram um tempo determinado porque não houve cumprimento na totalidade. Então, a melhor das alianças é essa que nós estamos hoje. Por quê? Porque ela é infinita, é a misericórdia infinita de Deus. É o próprio Deus religando o homem a si. É o próprio Deus proporcionando essa volta da humanidade para ele. Amém? Então, a grande comissão que está em Mateus 28, 18, 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, Atos capítulo 1, versículo 8, a grande comissão diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. É o que diz
a grande comissão, a grande ordem dada de Jesus para nós, né? Ir por todo mundo e anunciar o evangelho e pregar o evangelho. Então, às vezes a pessoa viaja, está em lugar distante, não conhece ninguém, e ali ele fala, aqui ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou, eu vou extravagar, eu vou aprontar por aqui. Não é isso. Os olhos de Deus, aos olhos de Deus nada passa despercebido. Então nós temos que estar em todos os lugares com o comportamento cristão, como se nós estivéssemos no meio da nossa comunidade cristã. Como se nós estivéssemos ali no meio de irmãos da fé. Como se estivéssemos sendo observados por aqueles que nos conhecem e sabem que nós somos. Esse deve ser o comportamento do cristão em qualquer lugar. Então, o grande mandamento é: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será, e for batizado, será salvo. Aquele que não crê será condenado. Portanto, pregue o reino de Deus aonde quer que você esteja e, tendo a oportunidade, anuncie. Não tendo a oportunidade de falar, dê o testemunho. Tenha atitudes, tenha comportamento, tenha o seu jeito de ser que mostra que você é um cristão. A melhor coisa que tem é você chegar em um determinado lugar, a pessoa olha para você e pergunta se você é um cristão. A pessoa reconhece, a pessoa olha para você e reconhece, ele sente algo diferente e pergunta. A melhor coisa que tem é isso, que você sabe que você está na plenitude do reino de Deus, sabe que você está cumprindo ali fielmente aquilo que diz a palavra, a ponto das pessoas perceberem que você é um cristão. E quantas vezes isso já aconteceu? Chega num determinado lugar, a pessoa olha e fala: você é um cristão? Sim, sou. Amém, né? A pessoa percebe isso, sente isso nessa convivência, no primeiro contato. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve assim, né? Me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo fala, né? É uma obrigação. Portanto, é uma obrigação, nós temos que fazer. E às vezes aquilo que é obrigado a fazer nem sempre é bom, né? Nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente faz de bom grado, mas é uma obrigação, então temos que fazer. Assim é pregar o evangelho. Às vezes você fica constrangido, às vezes você fica meio sem jeito, às vezes você fica meio perdido ali, mas você tem que fazer, faça. Faça, que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela, quando é anunciada, ela dá algum efeito. Ou de imediato, ou depois, mas a palavra de Deus vai ter efeito. Eu lembro, as primeiras pessoas que pregaram para mim, eu ria, eu ironizava, eu fazia piada das pessoas, daquilo que as pessoas falavam. Mas depois, aquela palavra teve efeito. Mas depois, ainda hoje eu lembro daquelas palavras, e elas ainda têm efeito. Então você às vezes não é compreendido, você às vezes não é aceito, mas dê o testemunho, fale dessa nova aliança, e eu tenho certeza que vai ter efeito na vida daquela pessoa, ou de imediato, ou depois, mas vai ter efeito. E se não tiver efeito agora, no dia do juízo final, isso vai ser lembrado. Lembra aquele dia que aquele irmão, que aquela irmã falou isso, isso e isso, e você não deu crédito? Então vai servir para isso. Então anuncie. Tópico 3, Deus, parágrafo 3, aliás, Deus nos concedeu o privilégio de participarmos da sua obra. Olha só, os anjos queriam ser os anunciadores das boas novas. Os anjos queriam pregar o reino de Deus. Agora imagine você, aparece um anjo e fala para você: olha, aquele Jesus Cristo que veio há mais de 2000 anos, ele era o Filho de Deus. Ele abriu mão da sua glória e da sua majestade e veio como homem simples, pobre. E ele padeceu, sofreu, foi tentado
Mas ele venceu o pecado, ele não pecou. E mesmo assim, ele foi condenado, não pelos pecados dele, mas pelos seus pecados. Imagine um anjo falando isso, hein? E aí, aquela morte naquela cruz serve para te ligar novamente a Deus, para perdoar todos os seus pecados. Da primeira consciência à última consciência, todos os pecados seus serão perdoados por causa daquele sacrifício naquela cruz no Calvário. E assim como ele ressuscitou, você também vai ressuscitar. E assim como ele subiu aos céus com um corpo glorificado, você também subirá aos céus com um corpo glorificado. Imagine um anjo pregando isso. A pessoa ia crer na hora. Só pelo fato sobrenatural de ter um anjo ali na frente dele, ele já ia crer, não é verdade? Mas Deus passou essa comissão para nós, não foram para os anjos. Mesmo que os anjos desejassem fazer a evangelização, essa missão, essa ordem foi dada para nós. Então, não somos anjos, temos todas as nossas dificuldades, mas o Espírito Santo nos usará para que aquelas palavras tenham efeito, para que aquelas palavras deem resultado na vida de alguém. Amém? 4, parágrafo 4 do tópico 1. O tempo de Deus é agora. Atos, capítulo 17, versículo 30. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve assim, né? Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Por que que Paulo fala isso, né? Agora. Por que que em Atos fala agora? Porque agora nós estamos vivos. E depois de mortos, não há mais. Em Romanos, o apóstolo Paulo ele fala que ao homem compete morrer apenas uma vez. Depois disso vem o juízo, vem o julgamento. Depois que a pessoa morre, não adianta mais. Eu fico vendo pessoas, né, magoadas, de mal. Aí depois que a pessoa morre, aí a pessoa fala, me perdoa, mas já é tarde. O perdão, a reconciliação tem que ser feita em vida, enquanto há vida. Porque depois da morte, dessa primeira morte, nos virá o juízo. E nós seremos julgados no dia do juízo final. Seremos julgados. Se cremos e aceitamos Cristo, viveremos eternamente a plenitude da graça. Se não cremos, se rejeitamos a Cristo, só tem duas decisões a serem tomadas, tá? Ou aceita Cristo ou rejeita Cristo. São as duas decisões que a pessoa precisa escolher uma, né? Então, assim como nós escolhemos também, o Espírito Santo trabalhará na vida daquela pessoa que nós estamos anunciando. O Espírito Santo falará aquele coração. E se você quer evangelizar para uma pessoa e não tem oportunidade, ore. Ore, peça a Deus, fale para Deus. Eu tive um colega de trabalho um tempo atrás e era impossível pregar para aquele rapaz. Era impossível. Mas eu orei, e falei, a Deus, tu está me dando oportunidade de ficar a sós. Se há algum propósito teu nessa vida, toque, providencia, dá oportunidade. E algumas viagens em que nós estávamos juntos, só nós dois, ali dentro do carro, e aí ele perguntava, ele puxava a conversa, fale da Bíblia. E aí eu ia falando. Parecia que não tinha efeito nenhum, ele só escutava. Mas teve um momento na vida que ele passou por uma grande desilusão, por um grande sofrimento emocional, por uma dor emocional profunda, e ele lembrou daquelas palavras. E ele lembrou daquilo que foi anunciado. E hoje, ele declara esse mesmo Senhor como Salvador. Amém? Vale a pena. Então você ora, você pede inspiração de Deus e Deus vai providenciar a oportunidade. Deus vai fazer. Se a pessoa não dá espaço, Deus vai providenciar.
isso acontecer. Amém? Tópico 2. Onde devemos evangelizar? Aonde? Nos cultos, mas o culto já tem lá o pregador, já tem. Não, mas no culto a pessoa está ali, às vezes ele é um novo convertido, e no final ele tem algumas dúvidas. No final ele quer saber algumas coisas, mas ele tem vergonha de ir lá e perguntar para o pregador, ele não sabe como perguntar. Então ele quer se apoiar em alguém ali, um membro comum, alguém que senta do lado dele, alguém que está ali, que levou ele para a igreja, alguém que está levando ele para a fé. Então ele tem dúvidas, ele precisa sanar essas dúvidas. E é importante você dar esse apoio para essa pessoa que chega, para esse novato, porque ele chega cheio de dúvidas e ele tem vergonha de perguntar, porque ele fica constrangido. Ele vê que até as criancinhas sabem coisas que ele não sabe, porque frequentam escola bíblica, porque estão ali no discipulado, porque no lar tem o ensinamento. Então a pessoa fica constrangida, ele pensa assim, eu sei menos do que essas crianças. E é verdade. E sabe menos mesmo que aquelas crianças. Então fica constrangido e é importante você, como membro, dar esse apoio. Mesmo a pessoa estando ali. Depois que encerrou tudo, que vocês estão voltando para casa, ou então que você ali fora do templo, conversando com aquela pessoa, você pergunta, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Você quer que seja esclarecida alguma coisa? Pergunte. É uma forma de evangelização também. Nos lares, né? Marcos capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo começa na nossa casa. Tudo começa na nossa casa. A sociologia diz que o ser humano, ele é na sociedade aquilo que é o reflexo daquilo que ele é em casa. Então a pessoa vai ser no meio social aquilo que ele aprende em casa, aquilo que ele vivencia em casa. Portanto, é importante a evangelização na família, é importante a evangelização em casa, para que as pessoas possam estar aptas e preparadas para a vida social. Amém? Nos lares, Atos dos Apóstolos 20 diz que todos os dias os primeiros cristãos pregavam de casa em casa. Eles iam nas casas, né, batiam palma e falavam do amor de Cristo, do plano da salvação através da cruz do Calvário. Eles anunciavam. E com isso, o reino de Deus crescia muito rápido. 3. Aonde evangelizar? No trabalho. O local de trabalho é um grande campo missionário. Fale do amor de Deus, dê um bom testemunho, seja exemplar, seja uma pessoa correta, de atitudes corretas, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Né? E vai procurar saber por que você é diferente. Nos transportes, né? A pessoa está ali, às vezes você vai viajando de avião, 4 horas sentado do lado de uma pessoa, puxa uma conversa com ela, fale alguma coisa, espere uma oportunidade e anuncie. Dentro de um ônibus, né? Você vai viajando de uma cidade para outra, passa 4, 5, 6, 7 horas dentro de um ônibus, aproveita, puxa a conversa ali e anuncia o reino de Deus. No transporte, todo dia você vai para o trabalho, ali dentro do ônibus, é uma oportunidade de você glorificar. Ali dentro do ônibus as pessoas estão agitadas, estão preocupadas, estão tensas e não estão fazendo nada, porque estão no trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então elas estão abertas ali a ouvir alguma coisa. Então ore, peça a direção de Deus, o Espírito Santo vai providenciar e vai te mostrar com quem você deve conversar, falar e anunciar. Nos hospitais, nas penitenciárias, nos órgãos públicos, nos hospitais públicos, nos hospitais privados, as pessoas ali estão carentes. As pessoas estão ali se sentindo sozinhas, amedrontadas da vida, sem saber que destino terão. Oportunidade de anunciar. E em todo lugar, conforme diz o grande mandamento, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então esse negócio de que vamos todos para o mesmo lugar,
né? Todos estamos com o mesmo Deus. É engano. O Deus Altíssimo Soberano, ele tem princípios. A pessoa, para estar com ele, tem que ter princípios. Tem que ser como ele. Tem que crer nele, tem que aceitá-lo. Agora, a pessoa perversa, a pessoa da mente perversa, das atitudes perversas, de uma vida perversa, essa pessoa não está com Deus Todo-Poderoso. E se ela morrer assim em seus pecados, segundo a Bíblia, ela será julgada para a condenação. Portanto, temos que resgatar essas vidas. Temos que tirar essas vidas do engano. Tópico 3 e último, requisitos necessários para evangelizar. O que devemos ter como requisito para evangelizar? Primeiro, ler e estudar a Bíblia. Senão você vai chegar lá, vai falar, a pessoa faz uma pergunta, você não sabe. Então, leia e estude a Bíblia. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Então, você tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar, para que possa, quando tiver oportunidade, falar. Ah, mas eu tenho dificuldade para decorar versículos. Não tem problema. Na hora que você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar. Vai fazer você lembrar. Amém? Mas estude, senão não fica guardado na mente. Parágrafo 2 do tópico 3, requisitos para evangelizar: ter ardente amor pelas almas perdidas. Ter ardente amor pelas almas perdidas. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa perdida, a gente olha assim e fala: ih, esse aí está perdido. Vê a moça prostituindo: ih, essa aí está perdida. Vê o homem embriagado, perdido nas drogas, adulterando: ih, esse aí está perdido. Não, não é assim. Você tem que olhar, ver que essa pessoa está perdida e dizer: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por essa vida. Meu Deus, o que eu posso fazer por essa pessoa? O que eu devo falar? O que eu devo dizer para essa pessoa? Ore, que Deus vai te dar direção. Isso é amor pelas almas perdidas. Então, você vê uma pessoa perdida, você não pode se conformar com isso. Você não pode dizer assim: ah, deixa para lá, já está perdido. Não, você tem que dizer: Deus, o que eu posso fazer? Me dê palavras, me dê sabedoria, me dê inspiração para que eu chegue para essa pessoa e fale. E fale com autoridade. Não tenha medo. Ah, e se eu falar isso vai ofender, se eu falar isso vai magoar. Fale o que vai ser preciso. A verdade sempre dói. A verdade sempre dói. Então, fale o que vai ser preciso. E outro requisito é ter a vida santa, separada para Deus. Porque se você pregar que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é salvação, Deus é a luz, Deus é o caminho, a pessoa vai olhar para você e falar: mas você não tem essas práticas, por que eu vou seguir isso? Se você que está anunciando não vive isso, como que eu vou viver? Não é verdade? Então, tem uma conduta cristã, né? Tem uma vida separada, tem uma vida diferente da vida do mundo. E ser como Jesus, fazer como Jesus fez, né? Jesus, ao anunciar o Evangelho, as boas novas, ele aproveitava as oportunidades. Toda oportunidade que tinha, ele anunciava. Jesus também esperava um momento. Às vezes você é precipitado, chega lá e fala na hora errada. Ore e peça direção e o Espírito Santo vai dizer, né? É agora, é agora. Você vai sentir, é agora. Aí você vai lá e fala e dá resultado. Jesus também, ele não se importava com os preconceitos. Olha lá, ele está pregando para uma mulher samaritana. Olha lá, ele está pregando por aqueles fanfarrões, né? Olha lá, ele está no meio dos pecadores. Ou seja, você tem que estar no meio, mas não participando daquele meio. Você tem que estar ali dando testemunho de que você é diferente. Você tem que estar ali naquele meio provando que pode ser diferente.
E isso é o que Jesus fazia. Ele ia lá e anunciava e pregava e mostrava a diferença. E aquelas pessoas aceitavam e compreendiam. Jesus também já chegava e entrava direto ao assunto. Quando ele sentia que era a hora, que era o momento, ele chegava e falava já das coisas do reino de Deus. Ele não ficava rodeando e tal. Quando ele sentia é agora e é para essa pessoa, ele chegava e falava. Jesus não se afastou do assunto principal, que era o reino de Deus. Então, às vezes, você está pregando o reino de Deus, aí a pessoa começa a puxar outros assuntos que não tem nada a ver. Aí tem que voltar para a essência, tem que voltar para aquilo que é o principal. Jesus fez com que os pecadores reconhecessem que eram pecadores e que precisavam se arrepender. E o que é arrependimento? O arrependimento não é falar assim, tá bom, eu vou deixar para lá. Não, arrependimento é você mudar de vida, é você mudar as suas atitudes, é você abandonar aquele pecado, é não ter gosto mais por aquele pecado, é não praticar mais aquele pecado. Isso é arrependimento. Jesus não atacava os defeitos das pessoas, ele fazia com que as pessoas percebessem os seus defeitos. E uma tática que Jesus usava muito era perguntar. Era fazer perguntas, que aí fazendo perguntas a pessoa refletia para responder, e aí a pessoa tomava consciência de que a vida dela estava errada. E Jesus mostrou compaixão, né? Jesus mostrou que o coração dele era aberto para receber aquela pessoa, que ele estava disposto a ajudar aquela pessoa, que ele estava ali pronto para ajudar aquela pessoa. E o último requisito é a presença do Espírito Santo, né? Você está ali com o Espírito Santo com você, né? Envolvido na sua vida com a presença do Espírito Santo, está ali unidos, juntos, né? Com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que você será um grande evangelizador se você estiver em plena comunhão com o Espírito Santo. Por que você vai ser um grande evangelizador? Porque o Espírito Santo vai te despertar sobre o seu comportamento, o Espírito Santo vai te orientar de quem é a pessoa que você deve anunciar, e o Espírito Santo vai dizer qual o melhor momento para você anunciar. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado e que essas palavras fiquem em seu coração. Amém? Marcelo Gomes, lá está em Bujari, hoje ele está em Bujari, no Acre. Amém? Um abraço aí ao Marcelo, à família dele, a mãe e o pai, aí em Bujari. E a todos vocês que nos acompanharam nessa manhã, irmã Legilce, irmã Aldenira e seus filhos lá em Manaus, né? E os demais irmãos aqui em Porto Velho e outras cidades, né? De Paraná, Pimenta, Espigão, em outros lugares aí, onde quer que você esteja. Que Deus seja louvado e glorificado, amém? Que a graça do nosso Deus seja sobre cada um. Amém? Que essas palavras sejam guardadas em seu coração para você anunciar o reino de Deus em tempo e fora de tempo. Para que você seja um ganhador de almas. Amém? Louvado seja Deus. Olha só, sobre o ganhador de alma, né? Só para concluir aqui. Às vezes a pessoa quer ser cantor e ser pregador na igreja, né? E o principal prêmio, o principal galardão na eternidade é para o ganhador de almas. É para aquele que ganha almas. Então, aquele que canta, aquele que prega ali na igreja, aquele que faz alguma coisa, vai ter um galardão menor do que o ganhador de almas. Eu não sei se é maior ou se é menor, mas o grande galardão é para o ganhador de almas. Então, seja um ganhador de almas e Deus vai te abençoar. Amém? Andressa Vitória, amém? Deus seja louvado. Glória a Deus, amém. Se essa palavra serviu para você, compartilhe com alguém, envia para alguém, né, para que Deus possa abençoar também aquela pessoa. Oremos. Deus Todo-Poderoso, gratos somos por esse momento em que Tu proporcionou de meditarmos na Tua Palavra, de recebermos a Tua Palavra, de compreendermos a Tua Palavra. Gratos somos pelas Tuas providências em nossas vidas, pelo amanhecer, pelo viver. Oremos, meu Deus, neste momento para esses que estão enfermos, doentes, para que sejam curados, para que sejam sarados. Não importa a doença, a enfermidade, que caia por terra em nome de Jesus.
Oremos, meu Deus, por esses que estão aflitos, angustiados, não têm paz, não têm sossego, para que essa perturbação, para que essa aflição caia por terra, em nome de Jesus. Oremos, meu Deus, por essa família abalada, por essa família, Pai, sofrida, e clamamos, tenha misericórdia. Une essa casa, porque o reino dividido não prospera. Oremos, meu Deus, por essa pessoa que perdeu a fé, que perdeu a comunhão com o Espírito Santo, por essa pessoa que não tem mais ligação contigo. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Ajude essa pessoa a levantar na fé, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, entendimento da sua palavra. Guarda, proteja esse que está bem, esse que está saudável. Guarde e proteja esse que tem a mente pura, a mente sã. Guarde e proteja esse que está vivendo em harmonia, em felicidade, em alegria, para que assim permaneça. Blinda de todo mal, guarda de todo mal e faça com que haja alegria na alma, no espírito. Faça com que haja alegria sadia, alegria verdadeira, em nome de Jesus Cristo. Amém.